Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda edição recebemos um convidado especial que nos ajuda a desenvolver o tema proposto ou os temas propostos e hoje nós vamos ter a honra de conversar com o advogado Leandro Matsumota. Ele que ocupa a titularidade da Advocacia Geral do município de Guarujá. O programa Assunto Cidade faz aquele pequeno intervalinho rapidinho, já voltamos já para o começo da entrevista. Fica com a gente que é rápido. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei hoje com o advogado Leandro Matsumota, que ocupa a titularidade da Advocacia Geral do município. Em meu lugar, obrigado, eu sei quanto é ocupada a sua agenda de trabalho, obrigado pelo espaço que é obtido na sua agenda para aceitar o convite do Assunto Cidade e deixo o espaço para você cumprimentar primeiro o telespectador. Valdir, eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre bacana, muito bom poder voltar ao seu programa, a gente que, além disso tudo, tem um relacionamento fora aqui dos estúdios, a gente se encontra, bate papo, conversa, e você é uma pessoa que sempre foi comprometida com a verdade e comprometida também com a cidade, então pessoas como você que tem esse carinho com a cidade, que tem essa responsabilidade com a cidade, merece todo o nosso destaque. Certo. Obrigado, Leandro. Não dá para começar a entrevista falando de outro assunto, senão a questão dos servidores. Sei que a gente tentou até agendar uns outros dias aí no meio do furacão. Sei que você estava atrapalhado lá com pareceres e representações. Queria que você tentasse, quem sabe, fazer um resumo de toda essa situação dos servidores. É importante poder ter essa oportunidade para poder falar para diversas pessoas que estão nos assistindo o que de fato aconteceu, não é? Colocar a verdade dos fatos e com muita tranquilidade, muita transparência. Valdir, eu na minha vida sempre pautei minha vida pela clareza, pela transparência. E estou muito tranquilo de tudo isso que está acontecendo, até porque tenho aqui todos os argumentos. Não é? Acontece que foram feitos alguns provocativos lá atrás, algumas denúncias, representações, por parte das duas pessoas que nós já conhecemos, e o Ministério Público acatou essas denúncias e acabou ingressando com uma ação, e a ação está aqui, foi ingressada no dia 19 de outubro, não é? Então é importante destacar, e no dia 20 de outubro, ou seja, logo um dia depois da ação, concedida a liminar, onde cessava diversos benefícios para os servidores públicos do Guarujá. Foi muito rápido? Muito rápido, não é? Foi uma decisão, por isso que fala que é liminar, foi uma decisão de superfície in limine, que chama, para que a gente possa agora avaliar os efeitos dela de forma concreta. A Prefeitura já de imediato, assim que tomou conhecimento, já começou a preparar o seu recurso, recorreu, e é importante também frisar isso aos telespectadores e servidores públicos que nos assistem, 3 dias úteis após a liminar. Assim que nós tomamos conhecimento, a gente sabe da complexidade da matéria, tanto é que a petição inicial tem mais de 80 folhas, nós entramos com recurso 13 dias úteis após.
debruçamos muito em cima disso, né? Enquanto algumas pessoas falavam aí aos 4 cantos da cidade, tentavam espalhar inverdades, nós estávamos trabalhando focados para tentar desconstruir isso tudo. E aí, já de cara, protocolamos esse recurso para tentar recorrer e, ao mesmo tempo, fomos também trabalhando com atividades paralelas para evitar o prejuízo maior que é o retrocesso desses benefícios dos servidores públicos que foram conquistados ao longo de toda essa gestão da prefeita Antonieta, né? Se existe alguma coisa que de fato avançou na cidade, foi a questão dos servidores públicos, os benefícios dos servidores públicos e principalmente as carreiras desses servidores públicos. Esse estatuto do servidor foi amplamente debatido com a categoria, né? A categoria pôde opinar, inclusive, na elaboração da lei. E no final, e o tribunal considerou alguns artigos irregulares. Inconstitucionais. Por conta disso, concedeu a liminar, que ainda pode ser revertido. Sim, ainda está sendo discutido, né? Certo. O importante que nós lutamos muito, estamos lutando ainda, Valdir, é para que os benefícios não retrocedam, que o servidor público não perca esse benefício, certo, e principalmente também que não tenha o seu salário afetado. Tanto é que nós já buscamos saídas alternativas de imediato também, para que pudesse garantir, como garantiu, o salário do servidor público nesse último mês. Certo. Ninguém ficou com o salário cortado. A guarda só que teve o prejuízo, certo, mas nós já de pronto também encaminhamos o projeto ao Legislativo, que o Legislativo também atendeu o comunicado, certo, e já também de imediato votou e fez 2 votações de forma bem rápida, acabou aprovando aí o texto. E o guarda municipal recebeu isso como uma folha complementar? Já recebeu, como folha complementar, atendendo ao dispositivo da lei. Não é? Certo. Ô, Leandro, queria que você tentar só esclarecer, assim, por exemplo, alguns artigos da lei foram considerados inconstitucionais, como, por exemplo, salário e família. Salário e família não é uma coisa instituída há tanto tempo. Mas eles alegam a questão da legislação federal. Eles têm uma fundamentação própria do Ministério Público, né? E é importante também refrisar que essas ações são ações que estão sendo feitas em todos os municípios, não é uma exclusividade nossa. Né? Os municípios vizinhos também estão sofrendo com a mesma situação, porque existe a questão da constitucionalidade ou não da lei. Certo. Mas nós estamos trabalhando bastante, viu, Valdir? Trabalhando firme para tentar reverter esse quadro ou tentar aí, ao máximo, minimizar eventuais prejuízos. Né? E a legislação permitia que fossem pagos esses benefícios, que nem a gratificação de 6%, aquela IGDI, aquelas outras coisas. Como foi a alternativa jurídica encontrada? Assim, você considerou que isso já existia antes da edição da lei? Nós achamos uma saída segura, a princípio, que a prefeita não descumprisse a determinação judicial. Senão, também, é evidente que aí nós buscamos aí alternativas que viabilizassem o pagamento de servidores públicos e que a prefeita também não ficasse exposta a descumprimento de ordem judicial, porque não é do nosso feitio. Né? Nós temos aqui um compromisso de tentar manter a ordem. Então, crime de responsabilidade. Exatamente. Então, nós temos aqui as nossas consequências. E aí, em torno disso, nós conseguimos fazer toda uma construção de um raciocínio muito defensável, com bases sólidas, não é, para que a gente possa efetuar os pagamentos como já foi feito. Certo. Leandro, e quanto às afirmações, alegações que foram feitas, inclusive de forma, eu sempre costumo aqui falar, às vezes essas redes sociais são legais assim, para a gente conhecer pessoas, conhecer amigos, rever pessoas, mas na hora de dar uma informação, ninguém usa um código de ética, por exemplo, que é uma bíblia para o jornalista, por exemplo. Não é factível dar uma informação sem saber se ela é verdadeira. Mas muita gente participa na rede social falando sobre uma questão do prazo, que foi solicitado o prazo de 90 dias e que a prefeitura não teria respondido. Como é que foi essa situação? É bacana, viu, Valdir, você também colocar essa situação para que a gente possa externar isso ao público, não é? Essa questão do prazo, eu estou com muita tranquilidade, porque existe 2 procedimentos completamente distintos. Certo. Um é o prazo, um é a questão da apuração dos fatos, como foi feito lá atrás, do início das representações de fato, e outra é a ação. Estão querendo confundir o próprio servidor público e a população. Não é? As pessoas que estão falando isso são os mesmos que falaram que não se conheciam e depois nós comprovamos que conheciam. Certo. São os mesmos que falavam que não sabiam da origem dos fatos, depois foi comprovado que sabia. Ou seja, estão tentando confundir as pessoas. Não é? Nós somos sérios, nós trabalhamos sérios. A minha vida inteira foi pautada pela seriedade. Eu não posso permitir com isso. Essas questões de redes sociais, claro, quem eu percebi, realmente também chega à minha pessoa esse tipo de informação. Claro. E aí eu estou particularmente tomando as medidas judiciais, todos eles responderão aí, porque vão ter que comprovar que realmente houve algum prejuízo. E mais, Valdir, é importante porque a própria OAB,
né, já se posicionou, os advogados, todos os nossos colegas de carreira sabem do que aconteceu, alguns colegas, professores que dão aula comigo na faculdade se posicionaram no sentido de que realmente estão tentando confundir a população, né, estão tentando, é muito triste de se ver isso. Nós conversávamos até aqui em off de que se a cidade busca não novos rumos, novas alternativas, nós precisamos ter cabeça para isso também. Não adianta você ter velhas políticas e tentar ter resultados diferentes. Nós temos que pensar para frente, parar com esse negócio, sabe? Parar com esse negócio de ficar indo para a internet, aí as pessoas, os correligionários, os próximos, aquela pessoa ficar montando, fazendo montagem. Eu acho que isso tudo, a cidade merece muito mais, Valdir. A cidade merece pessoas comprometidas, sérias, que assumam suas responsabilidades. Você ocupa um cargo de jornalista, eu ocupo o cargo de advogado-geral do município, eu tenho as minhas responsabilidades, assim como você tem as suas, e todo mundo tem as suas responsabilidades. Então, se deu alguma coisa errada, que assumam as suas responsabilidades. Não é? Eu sempre aprendi isso desde pequeno. Meu pai sempre me ensinou isso. A minha educação sempre foi essa. Se eu fiz alguma coisa errada, que assuma aquilo que aconteceu. Não é? Não fique tentando achar culpados e apontar a mesma forma irresponsável que aconteceu tudo isso, nem aconteceu de novo. Estou querendo culpar, já quiseram me culpar, quiseram culpar o sindicato, fizeram montagem com a foto da Márcia Ruth, da presidente do sindicato, fizeram foto com o representante do sindicato, ou seja, a cidade precisa parar com essas coisas, a cidade precisa evoluir com isso, Valdir. Ninguém ganha com esse tipo de política barata, esse tipo de, sabe, isso daí afasta as pessoas boas da política. Eu estou aí, às vezes, você está na rua, está na faculdade, de onde eu vim, as pessoas ficam, poxa, Leandro, para quem achava que está fazendo isso ia virar contra mim, está muito enganado. As pessoas falavam, poxa, Leandro, eu te conheço, eu sei como é que você é. Eu sei que as pessoas, sabe, fazer esse tipo de baixaria é tão desnecessário e cai tão em descrédito que, olha, realmente você fica um pouco descontente com isso tudo, né? Mas eu torço para que essas pessoas evoluam espiritualmente, evoluam até no ponto de vista e percebam que a cidade merece mais. Claro. A cidade não pode ter velhas práticas e achar que vai ter novos resultados. Nós precisamos de novas atitudes, novos procedimentos. Não dá para ficar tendo esse tipo ainda de coisa tão pequena para uma cidade tão importante como Guarujá. Não dá para andar para trás, né? Não dá. Não houve perda de prazo, então. Não houve, Valdir. Está aqui o processo. Certo. É importante estar na sua câmera. Dia 19 foi a entradação, dia 20 foi. O que eles estão querendo confundir é a questão dos esclarecimentos lá atrás. Não é? Quem é do direito sabe, e por isso que eu falo que as pessoas estão conosco, quem é do direito sabe que não há qualquer vinculação entre o procedimento feito e a ação. Correto. Não há. Nós respondemos mais de 2.500 ofícios do Ministério Público. Não é? E nesses ofícios, na sua grande maioria, não quer dizer que o Ministério Público vai deixar de entrar com a ação. Isso é uma ação que está acontecendo. Vamos parar de tratar coisa séria de forma irresponsável. Com certeza. Não é? Porque o servidor público não merece essa confusão. O servidor público merece saber o que de fato está sendo construído. E mais, Valdir, as pessoas que fizeram isso tudo, tanto quem fez depois as montagens, quem fez, sequer ligaram para a gente para perguntar se precisava de auxílio para ajudar o servidor público, que era o pior prejudicado. Claro. Ficaram tentando achar culpados, dividir uma responsabilidade que lá atrás foi feita, sequer foi capaz de ligar e falar, olha, vocês estão precisando de algum subsídio, de alguma informação, vamos tentar reverter os quadros, não é? Porque é esse compromisso que nós precisamos com a cidade, não é? Chega de querer ficar fazendo esse tipo de coisa menor e tentar fazer uma coisa que onde os servidores que estão aí, as famílias, afinal são famílias que estão por trás disso tudo, né? Claro. E com família, e principalmente com o salário das pessoas, não se brinca, Valdir. Não dá para querer ficar imputando responsabilidade, pedindo para a gente ir para Facebook, para ficar fazendo em rede social, coisa desse nível, né? Acho que nós merecemos, e as famílias dos servidores merecem um tratamento com maior responsabilidade. Eu tive até a oportunidade, durante essas semanas aí, quando foi abordado esse assunto, de esclarecer, inclusive, que valorizar o servidor público, inclusive, principalmente o efetivo, né, o concursado, e garantir seus direitos e benefícios salariais, é uma garantia de um serviço público bem prestado. Né? É um reconhecimento a quem, de fato, presta um serviço à comunidade, que presta, de fato, sua vida à comunidade. E mais, Valdir, se nós não tivéssemos interesse, se nós fôssemos relapsos nessa situação toda, nós já tínhamos negado essa situação, essa interpretação, essa engenharia jurídica que nós tivemos que fazer para que o salário fosse comprometido. Né? Nós temos um compromisso com o servidor, temos um compromisso com essas pessoas e famílias que estavam perdendo com isso. Então, assim, isso que me deixa um pouco chateado, mas, assim, a gente sabe que as pessoas não têm o mesmo tratamento, a gente conhece no olho das pessoas, não é? Conhece a história de cada uma dessas pessoas. Infelizmente, alguns talvez não me conheçam a minha história, não é? Conhecem o meu passado. Claro. E era importante que essas pessoas pudessem se tornar claro
antes de ficar colocando esse tipo de ponderação desnecessária e ponderação que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não se brinca com coisa séria, Valdir. Com certeza. Eu já li cada coisa em Facebook, em internet. Já falaram até que você é de Santos. Que eu posso dizer que não, porque já te encontrei em Guarujá. Não, mas Valdir, olha, eu acho assim, essas questões, não sei se as pessoas gostam de fazer esse tipo de politicagem, que eu não chamo nem de politicagem, a política é mesquinha, né? Exato. Eu acho que, assim, fazer qualquer tipo de ofensa às pessoas, você jamais vai me ver, e se eu estiver errado, você pode vir aqui e me desmente. Né? Você jamais vai me ver falando de fulano, beltrano, ciclano. Acho que a gente precisa parar de falar das pessoas e falar de fato da cidade, dos problemas, encarar os problemas. Parar, sabe, com essa política baixa que circula, que hoje orbita esse campo, para que a gente possa, vamos crescer. Não adianta a gente ficar com esse hábito, esse resquício antigo para tentar evoluir. A gente precisa evoluir de fato de espírito, fazer a coisa para frente. A cidade precisa evoluir com o apoio de todo mundo. Essa questão, então, só para concluir, a ação continua, mas os salários estão garantidos ao longo dos meses. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Continuamos no processo, defendendo e atacando, continuamos nos comprometendo dentro daquilo que nós não vai ter nenhuma aventura jurídica aqui. Nós somos muito sérios nesse sentido. Estamos trabalhando muito para isso, tá, Valdir? Para que mantenha, de fato, o salário do servidor e possa dar calma e tranquilidade a essas pessoas que se dedicam uma vida aos serviços públicos. Exatamente. Bom, que bom, né, Leandro? E a gente vai sempre torcendo aí, da forma que é desnecessário até dizer, mas conte sempre com o programa Assunto Cidade para divulgar isso, de informações corretas. Né? Um problema recorrente aqui em Guarujá, que está sob a sua alçada na prefeitura, é a questão das empresas de fornecimento de energia elétrica. Que no Vicente Carvalho, é até redundante falar, mas o Vicente Carvalho é com frequência os cortes, as interrupções do fornecimento de energia, as pessoas acabam perdendo tudo, o comércio fecha, não consegue trabalhar. Aqui mesmo, teve uma semana que eu perdi a semana, que não consegui montar nenhum programa, a TV fica fora do ar. Como é que o PROCON e a Prefeitura estão agindo aí com relação à CPFL e à Electro? Olha, nós estamos sendo muito firmes com relação da forma que merecem ser tratados, não é? Eu acho que nós não temos nenhum tipo de problema com relação às questões de poder cobrar, de atuar, então nós estamos sendo muito duros. Né? Quando nós tivemos aquele primeiro apagão, inclusive no qual a televisão ficou prejudicada, eu estava com uma agenda aqui na TV, acabei sendo prejudicado, nós notificamos para que apresentasse todas as informações necessárias com relação àquilo, e a este segundo apagão, o PROCON também está fazendo procedimento próprio para poder autuar essas empresas. Certo. Esse tipo de desserviço, eu costumo dizer que isso é um desserviço à população. Certo. Não pode continuar, Valdir. Não pode. A energia em pleno século XXI é tão ridículo, me desculpa até a expressão baixa, mas é tão ridículo ficar falando de falta de energia em pleno século XXI. Ou seja, a nossa tarifa aumenta a todo momento, mas a qualidade do serviço, a falta do serviço, nós não estamos nem discutindo a qualidade, se é boa ou é ruim, nós estamos discutindo que está faltando energia. Né? É incabível, inconcebível isso aí, e o PROCON está sendo muito firme nesse sentido. As pessoas têm acompanhado o serviço, o nosso diretor Alexandre e toda a sua equipe é uma equipe comprometida com o PROCON, está saindo em campo, está fazendo levantamento, esse último apagão que teve está sendo autuado. Não é? Porque às vezes a pessoa fala, ela quer resposta já no outro dia, e é preciso ter muita segurança, você não pode também dar uma multa assim, fazer todo o procedimento, certo. Porque isso depois dá errado, não é? E aí aquilo que é para ser certo acaba dando errado. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos juntando todas as informações para autuar, sim, o PROCON do Guarujá não vai deixar essa situação, assim como não deixou as outras. Nós estamos trabalhando muito para que isso não aconteça. As empresas podem ser multadas, por exemplo? Multadas, elas podem ser notificadas, multadas é a última da sequência aqui, né? Mas nós estamos trabalhando no sentido firme. Se houver, dentro da questão da multa, vai ser multada, porque isso aí que está acontecendo, essa questão dos blackouts, é um desserviço. Aqui nós tivemos prejuízos, hospitais ficaram sem luz, não é? Então nós tivemos um prejuízo aí em todas as redes de serviço, e fora também, é uma coisa que a gente talvez pouco quantifique em valores, mas a questão é em casa. O seu lazer com a sua família, num momento de lazer, que já é tão raro no nosso dia a dia, isso não tem preço, isso não é quantificado, Valdir. Porque imagina, você tem pouco tempo para ficar com a sua família. Nesse pouco tempo, você vai estar sem energia, você vai fazer o quê? Você não consegue assistir uma televisão com seu filho, não consegue jantar com a sua esposa, não consegue porque faltou luz, uma coisa tão essencial e tão básica. Então, nós estamos trabalhando firme nesse sentido. O que o cidadão comum pode fazer, assim, no pessoal? Assim? Ele pode, por exemplo, fazer alguma representação? Claro. Olha, se o telespectador que está nos assistindo teve qualquer tipo de prejuízo, seja em decorrência ao trabalho, porque a gente sabe que tem gente que trabalha em central de monitoramento, então teve prejuízo.
ou algum equipamento que teve prejuízo em decorrência deste apagão, pode procurar os canais do PROCON, não é? Tanto o PROCON lá fisicamente, como as redes sociais do PROCON, que atende muito bem, para que ele possa abrir, externar o seu pedido e fazer uma reclamação. Certo. Poder reclamar para que o PROCON possa angariar mais subsídios, mais informações, e essas informações possam ser colocadas. Então, é muito importante a participação da população, não é? De alguma maneira ele consegue ser ressarcido, de repente? Ressarcido, sim. Se a empresa, se ficar comprovado, diagnosticado, que o prejuízo da sua máquina de lavar, da sua geladeira, foi em decorrência do apagão, ele vai ter que arcar com esse prejuízo, a empresa, né? Uma curiosidade, Leandro, no caso o PROCON multar uma empresa dessa, por exemplo, seja lá que valores que seriam, o que é feito? Qual a destinação do valor? Ele tem um fundo próprio para isso e metade vem para a utilização do próprio PROCON do município. Entendi. Nós estamos começando agora a ter recursos que foram oriundos de multas lá de trás, né, para que o próprio PROCON municipal possa reinvestir na própria unidade. Quer dizer, acaba retornando de uma maneira, ainda que indireta, para a população. É claro. E hoje, viu, Valdir, eu gosto sempre de destacar em todas as minhas entrevistas que o nosso PROCON, nós chegamos a ter um índice muito interessante. Hoje o PROCON do Guarujá, além de ser uma referência na nossa região, o nosso diretor, seu coordenador de toda a região, dos PROCONs, o nosso PROCON chega a ter um índice de 60% de resolução dos casos. 60%. Eu faço um desafio a você, qual empresa privada chega a resolver 60% dos seus problemas? Nenhuma empresa privada. Telefonia, se você ligar para o saque da telefonia, se você ligar para o saque de uma operadora de cartão de crédito, você não consegue resolver. A pessoa até desiste. Desiste. Agora, o nosso PROCON consegue chegar num índice de resolução de até 60% dos casos. Isso demonstra que nós temos índices melhores do que da iniciativa privada no setor público. Claro. Não é? Então demonstra que realmente nós estamos no caminho certo. Quem conhece as atividades do PROCON sabe a seriedade que a nossa equipe trabalha em decorrência disso. E muitas vezes dá para resolver até antes, até por meio de uma formulação de algum acordo, né? Essa que é a nossa ideia, né? A ideia é nesse sentido, é não deixar o problema crescer, tentar resolver e solucionar o problema de forma preventiva, para que evite maiores litígios, maiores conflitos. Isso é uma política, tanto é que o PROCON, a nossa logística de trabalho, primeiro nunca é multar, primeiro é sempre orientar o próprio fornecedor. Os empresários são primeiro orientados. Evidente, num caso de maiores consequências, não dá para orientar mais, aí tem que se autuar. Mas a nossa primeira etapa é sempre orientar. E aí quem se beneficia disso, logicamente, é o contribuinte. Claro, o consumidor. A gente vai fazer um pequeno intervalinho rapidinho, já voltamos já para o segundo bloco, mas antes de sair de começar o intervalo, é só dar um recado sobre o Refis, a informação da Prefeitura de Guarujá, que já está em funcionamento o Refis, por meio do qual você pode refinanciar qualquer dívida tributária em atraso, algum problema alguma dívida que você tenha com IPTU, ISS, a possibilidade de parcelamento, e inclusive os descontos podem chegar até 100% de juros e multas. A Prefeitura faz tudo isso pela internet. Você pode fazer tudo isso pela internet sem sair de casa, pelo site www.guarujá.sp.gov.br, ou também, se tiver alguma dúvida, quer ver se você pode se enquadrar, é o telefone 3344-4203. O programa Sociedade já volta já rapidinho com o Leandro. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13 3308
988-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310 Barueri. Telefone 11 24 24 81 17. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado Leandro Matsumoto. Ele é o titular da Advocacia Geral do Município, que seria a antiga Secretaria de Assuntos Jurídicos, Negócios Jurídicos, e o Leandro, no primeiro bloco, explicou aqui essa questão dos servidores, a gente pode voltar até a falar disso ainda durante essa edição do programa, essa questão dos servidores, que é preciso deixar claro que está tudo garantido. Os guardas municipais estão recebendo a gratificação, o adicional de risco, seja lá a nomenclatura que for, os servidores estão recebendo as suas gratificações por desempenho individual, e eu ia te perguntar, acabei esquecendo no primeiro bloco, os médicos também continuam recebendo aquela gratificação por pontualidade? Os médicos, na verdade, eles têm uma gratificação lá prevista no ano anterior, que eles estão também recebendo aí para poder não interromper o trabalho. Tá. O Leandro também, no primeiro bloco, a gente conversou bastante sobre a questão dessas empresas fornecedoras, prestadoras de serviços de fornecimento de energia elétrica. Quem está em Vicente Carvalho sabe muito bem do que eu estou falando. A qualquer momento a gente está em casa, chega em casa, está sem luz, ou apaga no meio do dia, e muitas vezes fica bastante tempo. Conforme a explicação do Leandro, o PROCON está buscando todas as formas aí possíveis para responsabilizar as empresas. Então, se você foi prejudicado, tem a ciência que foi prejudicado por algum apagão, procure o PROCON, ali na Rua Washington, que você vai ter aí todas as condições de apresentar e engrossar, talvez, aí até a ação do PROCON junto a essas empresas. Claro. Leandro, eu queria te perguntar sobre a Vara da Fazenda. O presidente do Tribunal de Justiça, ele veio pessoalmente inaugurar a Vara da Fazenda. O que é isso? Dá para você explicar em português, não em juridiquês, né? Para a população, que não é da área. A Vara da Fazenda Pública seria, hoje nós temos na cidade uma vara específica quando se trata de assunto de poder público. Como você vai? Tem a Justiça do Trabalho, eu tenho uma vara que vai falar só de direito do trabalho. Eu tenho a Vara da Família, quem vai separar, tem filhos, então vai julgar só aqueles casos envolvendo família. Certo. Agora eu tenho uma Vara da Fazenda Pública, que vai julgar apenas casos envolvendo o poder público. Certo. Em linhas gerais, evidente, né, de uma forma bem superficial. Esta vara, quais são os benefícios para a população? Às vezes as pessoas me perguntam, quais seriam os benefícios para ela? Primeiro benefício, hoje só a Prefeitura, de cobrança de imposto, nós temos mais de 240 mil ações em andamento, só de imposto. Fora a ação corriqueira, onde a pessoa bate o carro e não sei o quê, e processa a Prefeitura, os processos comuns. Certo. Só de cobrança de imposto nós temos mais de 240 mil ações. Então, essas ações passarão a ser julgadas, todas elas, por um único juiz, esse novo juiz da Vara da Fazenda, o doutor Cândido, ele que responde agora pela Vara da Fazenda Pública. Além disso, essas ações que envolvem o Estado, também passa tudo a ser por essa Vara da Fazenda Pública, o que, primeiro, você passa a ter um juiz especializado na matéria. Não que os outros juízes não tinham competência para isso, longe disso, são juízes, se nós temos uma comarca onde nós somos muito bem de juiz, é aqui na cidade. Né? Todos os juízes atendem muito bem, são juízes muito comprometidos também, e juízes muito sensatos nas suas decisões. Entretanto, o acúmulo de processos para eles acaba sobrecarregando. E aí você passa a ter um juiz que vai julgar especificamente aquilo. Então, além de ser um juiz que vai ter a carreira destinada para aquela Vara da Fazenda Pública, nós teremos um julgamento mais ágil do processo, porque agora o juiz passa a julgar somente aqueles processos. E um julgamento mais célere é sinônimo de justiça. Não é? Já dizia isso, Rui Barbosa já falava isso. Claro. Não dá para se falar em justiça com a demora... Se ela demorar muito. Exatamente, isso não é justiça. Não é? Então, com a celeridade disso tudo, a população vai começar a sentir os reflexos disso. Não é? Um reflexo é que a justiça, as outras varas, elas vão se livrar desses processos e vão também vão andar mais rápido. Ter mais agilidade dos processos normais. Em decorrência disso que o presidente Nalini esteve aqui essa semana para poder fazer pessoalmente a entrega dessa vara. Porque a prefeita Antonieta também foi uma briga da prefeita Antonieta. Quem acompanhou, ela sabe o quanto que ela correu, foi para São Paulo diversas vezes, desde o seu início, porque entende como necessária essa vara da Fazenda. Porque o doutor Nalini até falou, tinham mais de 80 municípios pedindo uma instalação de uma vara nova. Então, é igual mãe com cobertor curto, tem que puxar para algum lado, mas alguém vai ficar descoberto. E ele optou por Guarujá porque ficou sensível à causa. A prefeita Antonieta teve um papel fundamental, foi protagonista nisso. Ela correu, foi lá para São Paulo por diversas vezes, falou com o presidente Nalini da importância disso tudo. E hoje nós tivemos aí essa semana uma concretização disso tudo. Guarujá é considerada uma entrância final, final. Isso agora, é um
benefício, é um ponto benéfico. Né, benéfico, porque para as pessoas, talvez, que não são da área do direito, tenham mais dificuldade de poder visualizar. Mas hoje o juiz ele encerra a carreira no Guarujá. Entendi. Ele pode encerrar a carreira, ele só poderia subir para desembargador, não é, progredir na carreira. Hoje, antigamente, como não era a instância final, ele ficava aqui transitoriamente, depois daqui ele saía para uma instância final. Né? Hoje não, hoje ele fica na carreira. Isso é melhor, porque ele acaba ficando na cidade, morando na cidade, gastando aqui na cidade, criando laços com a cidade. Isso é importante, não deixe ele apenas transitoriamente aqui. Criar laços, nesse caso, é mais do que importante, né? É importante, fundamental, né? É importante porque começa a saber quem é quem, começa a entender os problemas da cidade, porque não adianta você apenas ler a lei, é importante você conhecer as pessoas, conhecer os problemas. A lei, qualquer um pode ler e interpretá-la, mas o diferencial do direito é você aplicar a lei ao caso concreto, que aí nesse caso você tem que avaliar as pessoas, as condições, isso tudo é muito importante. A vara da fazenda fica no anexo fiscal, ali no Trevo da Santa Rosa. No Trevo da Santa Rosa. Fica ali instalado, as instalações ficaram agora bem interessantes, ficaram bacanas. É condizente, né? Porque o anexo fiscal já é o setor. E ali funciona o cartório também, então assim, já está bem, já está em pleno funcionamento. O Refis é responsabilidade também do anexo fiscal, da Secretaria também? Da o Refis também está na GM, junto com a Finança, nós estamos fazendo trabalho, na verdade é um trabalho da Prefeitura, Valdir, não é um trabalho, nada que acontece, é tudo capitaneado pela Prefeita, e nós somos apenas aí um soldado dentro desse time. E esse trabalho que está sendo feito do Refis é muito válido a gente poder ressaltar e falar para o nosso contribuinte, né, que compareça nos nossos postos de atendimento, que tem lá no anexo fiscal, no Trevo da Santa Rosa, no CEACOM também tem, aqui em Vicente Carvalho tem os postos de atendimento, o atendimento pelo site da Prefeitura do Guarujá, o guarujá.sp.gov.br, é uma oportunidade, é uma janela nova, onde a pessoa pode regularizar as suas dívidas, não é? E tem muita gente em atraso, tá certo? E as parcelas, condições de pagamento são diversas. Então a pessoa tem que ir lá, entrar no site, entrar no portal, tentar visualizar qual que é a melhor fórmula para ela, mas não deixe de fazer. Eu sei que o seu programa tem um grande apelo, tem uma grande entrada aí nas casas das pessoas, então quem está nos assistindo, que entre, que faça adesão a esse Refis, né? Porque o Refis, além disso tudo, para você poder vender o imóvel, para você alugar o imóvel, você vai ter todas as certidões depois disso tudo resolvido. Exatamente. Então a pessoa precisa resolver, né? Então quem está com algum tipo de débito, entre no sistema, entre lá no nosso portal. Se tiver alguma dúvida, pode entrar no nosso canal de comunicação. Nós temos uma equipe que está treinada para poder solucionar todos esses problemas e, de fato, também regularizar a vida dessas pessoas. O Refis ele vai até dezembro, até meados de dezembro. Meados de dezembro, isso. A previsão de prorrogar esse prazo? A princípio, nós estamos trabalhando com essa janela. Com essa janela até dia 15. Até dia 15, nós estamos trabalhando aí para poder, o quanto mais a gente consegue fazer a adesão. Não está descartado, mas vamos permanecer com a janela inicial. E aí a possibilidade também, como foi costurado esse acordo para a elaboração desse projeto em consenso aí, formidável, inclusive, entre Executivo e Legislativo, que, aliás, era o que deveria acontecer em vários outros trabalhos, em várias outras atividades. Da mesma forma, dá para contar com o apoio da Câmara também para renovar isso. Acredito que sim. Né? Acredito que a Câmara está muito sensível à causa, ela percebe também o momento. Teve uma grande importância nesse processo, que foi realmente a aprovação da lei, quando entendeu o momento oportuno, e nós somos muito republicanos, a gente entende o momento da Câmara, entende o momento do Executivo, quando eles entenderam o momento oportuno para poder avaliar a lei, eles avaliaram e votaram, porque entenderam também por bem isso tudo. Né? Certo. Questão de precatório, nós temos alguma novidade? Olha, o precatório está em andamento agora, né, o chamamento para que a gente possa fazer parte da nossa Câmara de Conciliação. Quem também está aí assistindo e tem algum precatório e queira receber, evidente, com deságio, para que possa fazer a conciliação, está aberto. Participe também, que é um programa interessante. Estamos trabalhando muito e a prefeita tem capitaneado uma equipe lá junto à Frente Nacional dos Prefeitos para fazer uma alteração constitucional desse valor, da fórmula de pagamento, e do jeito que foi modulado os efeitos agora recentemente, nós teremos até 2020 para quitar todo o procedimento, o que praticamente inviabiliza, não é, a cidade de Guarujá. Guarujá passaria automaticamente, a partir do ano que vem, hoje 4,74% da receita líquida, passaria a pagar a partir de janeiro 10% da sua receita, o que inviabiliza. Complica tudo mais. Complica, exatamente. Você tem 15% para saúde, 25% para educação, você passa a ter 10% só para precatórios. E mais, cidades como Santo André passaria a ter 30%. Imagina uma cidade pagar 30% da receita líquida só para precatório. Faz mais nada, só paga. Só paga precatório. Então, essa PEC que a prefeita está capitaneando, ela está liderando essa equipe de trabalho, está sendo feita aí a duras penas, né? Porque a gente sabe que o momento também em Brasília, o termômetro político não está dos melhores,
mas está sendo feita essa costura para que possa encaminhar uma alteração constitucional e aí sim enquadrar a cidade em dias melhores com relação aos precatórios. Tá certo, Leandro. Eu só tenho a te agradecer aí por todos os esclarecimentos. É importante, né, a gente está levando, como eu sempre falo, né, se pudesse até fazer uma mesa redonda, uma mesa triangular aí com todas as partes envolvidas, como não há possibilidade técnica disso, pelo menos trazer todas as argumentações para que o telespectador faça o melhor juízo. Mas te agradeço pelos esclarecimentos, deixo um espaço. Infelizmente, nós não temos o tempo que eu gostaria de ter, mas está sempre aberto aqui o programa Assunto Cidade, para sempre que tiver alguma questão aí, a gente poder divulgar. Valdir, eu que agradeço a oportunidade novamente. É sempre um prazer poder retornar ao seu programa. Você que, volto a frisar, é uma pessoa comprometida com a verdade e comprometida com a cidade. E espero que também as pessoas, aquele apelo que eu fiz inicial, fique aqui constado, né? As pessoas se preocupem com a cidade, né? Se preocupem, pare de querer, essa politicagem que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós precisamos evoluir como pessoas, evoluir como agentes públicos, evoluir como cada um na sua função. A sociedade precisa de pessoas boas, precisa comprometidas. E o espaço seu aqui é um espaço comprometido com a verdade. Eu tenho certeza, você até na sua função como jornalista, tem feito um trabalho muito bacana e sempre querer ouvir as partes, querer ouvir os dois lados, porque a gente sabe, e no olhar, as pessoas que estão nos assistindo, no olhar com as pessoas, a gente sabe quem está falando a verdade e quem não está. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.